Pode se assentar. Irmãos, o tema da nossa palavra hoje é a mais linda história de amor. E como toda boa história, quando uma boa história ela é contada, sempre se começa com a apresentação dos personagens, depois vai haver alguma crise acontece, tudo vai se desenrolando até chegar ali no clímax da história. Isso nós aprendemos com o próprio Deus. Apesar que professores de português aí podem falar disso, mas isso a gente aprende com o próprio Deus. Quando você vê a história de Deus, Bíblia, ela acontece desta maneira. Quando, por exemplo, a gente vê Paulo pregando em Romanos, ele vai pregar o Evangelho, ele vai agir desta maneira. Você vai ver ele criando toda esta história de uma forma que você consegue entender. Assim como todos os pregadores, os outros apóstolos, lá no livro de Atos, quando você vai ver as pregações, vai seguir este mesmo padrão. E eu quero ensinar algo para você nesta noite. Vitor, coloca para mim, está lá no som, a imagem. Coloca a imagem para mim no telão, por favor. Estão vendo esse telão, irmãos? Vocês conseguem ler o que está aí? Não conseguem? O que está escrito aí é o mesmo que está escrito aqui, atrás de mim. O que está escrito aqui? Por que você conseguiu ler, Jesus? Que havia um fundo, um pano de fundo, preto, negro. Então o branco se destacou, brilhou diante dos seus olhos. E é isso que acontece com a Bíblia. E é esse tipo de história que a gente vê na palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente olha para Romanos, Paulo ele começa 1, 2, 3 capítulos deixando tudo escuro primeiro. Para que eu possa ver, para que eu possa chegar no clímax da história e reconhecer o centro da história, para que ele brilhe. Primeiro tem que haver um pano de fundo escuro. Se você olhar para Jesus, irmãos, sem conseguir olhar para você, sem ver a sua condição, você vai ver ele como essa tela branca. Você não vai conseguir enxergar nada. Você sabe que ele está lá porque eu falei que está escrito Jesus nessa tela branca. Mas você não está enxergando? Irmãos, mas quando nós conhecemos a nossa miséria, podemos ver as trevas nas quais nós habitamos. Quando a gente se depara com o nosso pecado, a gente vê, aí Jesus brilha como um sol no meio-dia. É aí que nós conseguimos amá-lo. É aí que nós vamos, desejá-lo cada vez mais e ele vai se tornar tudo para nós. Ele só vai brilhar quando eu vê-lo partir do pano de fundo que é a minha vida. Essa escuridão, trevas, morte, escravidão do pecado. É assim que Jesus brilha. Guardem isso para o final. E agora vamos para a nossa história que está no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 1, por favor. Verso 1 e 2 diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então a primeira coisa na nossa história são os personagens. Nós temos aqui uma família, pai, mãe e filhos. Só que no verso 1, nós vemos o pano de fundo desta história. O verso 1 diz que nos dias em que julgavam os juízes. Essa história acontece mais ou menos de 1300 a 1000 antes de Cristo, numa época de grande tumulto e descrença. O povo de Deus ele já estava na terra prometida,
mas eles esqueciam frequentemente quem foi que os colocou ali. O tempo todo eles estavam insistindo em trair a Deus com falsos deuses. Eles professavam ainda ser o povo de Deus, mas na verdade eles viviam como ateus. Professavam ser o povo de Deus, mas viviam como se ele não existisse. Irmãos, quando você pega o final do livro de Juízes, no último versículo vai estar falando algo que fala também no meio do livro, vai dizer que nessa época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Era a situação daquele povo. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E é nesse mesmo tempo, irmãos, que tem que na minha opinião, é a história mais triste da Bíblia. É nesse tempo de Juízes. Se você voltar um pouquinho aí no livro de Juízes, volte algumas folhas, Juízes 19. Eu vou ler só o 22, mas eu vou te contar essa história. Havia ali um levita e ele tinha uma mulher, uma concubina, e por algum motivo ela se separa dele e volta para a casa do seu pai. E passa os dias e ele resolve buscá-la. E ele vai atrás dela, ela na casa do seu pai. E o pai tenta segurar ele o máximo ali na casa dele. Segura por alguns dias, 4 dias, ele fala que vai embora, ele fala, não, fica mais um dia, e vai segurando, e por fim ele não quer mais ficar, ele decide ir embora. Tá ele, o seu servo, 2 jumentinhos, e agora a sua concubina. E ele vai passar pelas terras ali, ele vai para Jerusalém, e no caminho, já está anoitecendo, e eles decidem ir para o meio do seu povo, não, vamos ficar aqui no meio dos irmãos. Falando do povo de Israel, tá, gente? Todo o povo de Israel. Não vou ficar citando as tribos aqui, senão a gente vai alongar demais. Vamos passar para esta terra e vamos ficar aqui. Chega lá, eles não encontram ninguém. Ninguém os hospeda. Ninguém abriu as portas para eles. E eles ficam na praça. E ali na praça, com suprimento, com tudo, mesmo assim, ninguém do seu povo os acolhe. E já está à noite e vem um senhor mais velho e vê eles ali e fala, o que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? E ele fala que ele está indo para a sua terra. E esse senhor fala assim, não, fique comigo, fique na minha casa, mas não fique aqui na praça. Quero repetir para vocês, eu estou falando do povo de Deus. E quando eles estão em casa ali, comendo na casa daquele homem, batem na porta. Alguns homens batem na porta e falam assim, quem está aí com você? Põe esse homem para fora. Lembram-se de Sodoma e Gomorra? Mesma coisa. Coloque ele para fora. E aquele velho, aquele senhor, ele diz assim, lá no verso, Juízes 19, verso 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles, e lhes disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está na minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou a concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, subindo a alva a deixaram. Gente, olha que coisa terrível. Um homem que deveria proteger a sua mulher. Um homem que deveria estar sendo um protetor ali do seu lar. O que eles fazem? Entregam. O seu marido não fez nada.
O homem que deveria dar a vida por ela, não dá. Fica lá dentro, entrega ela para ser violentada. Irmãs, essa mulher é violentada a noite inteira. E à noite ela vai para a beira ali da varanda e morre. Morre. Aquele levita chama ela, ela não responde. Ele coloca ela no seu jumento, vai para sua casa. Chega lá, ele corta ela em 12 pedaços. E envia um pedaço para cada uma das tribos para dizer, isso nunca aconteceu coisa desta em Israel. Nunca aconteceu. Lembram-se de Ló? Lembram-se lá da história de Sodoma e Gomorra? Que também ao invés de proteger, olha o estado que estava o povo de Deus nessa época, gente. Que ao invés de proteger a sua filha, ele está oferecendo a sua filha no lugar dos anjos. Esse não é o papel do homem. O papel do homem é proteger a esposa. E guardá-la, é livrá-la do mal. E não para por aqui. Se você for ler o resto da história de Juízes, você vai ver que, era tão terrível a situação, que aqueles homens não sabiam o que fazer, cada um fazia o que achava que era bom para si mesmo. Que eles começam a ter uma guerra civil por causa disso, e nações ali, e eles querem que seja entregue esses homens, os benjamitas, e o povo da tribo de Benjamim não faz isso. Eles lutam, eles guerreiam, e eles começam a se destruir, a se matar uns aos outros. E no final de tudo, matou quase que todos os benjamitas, sobraram 600 homens. Aí esses homens vão lá e decidem, e agora como é que vai manter a família, essa mais uma tribo? Como fazer isso? Aí eles caem em si, o que a gente fez? E não teria como, porque eles juraram que não entregariam suas filhas para nenhum benjamita depois disso. Aí o que eles fazem? Vão lá, tem uma tribo que não estava lá, que não foi lá, que não jurou, que não iria entregar suas filhas. E aí eles vão lá e matam o povo, todos os casados, e pegam as virgens, que eram 400 virgens para entregar para os benjamitas. E as 400 não era suficiente, eles eram 600. E eles continuam ali, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Aí eles têm a brilhante ideia. Não, quando as nossas virgens forem na festa lá da Seara, elas vão estar lá, vocês peguem elas forçadas. Porque se foi forçado, não pode falar que nós estamos descumprindo a promessa que nós fizemos. Irmãos, olha que bagunça. É esse o pano de fundo desta história que nós vamos contar hoje. Um povo ali que se dizia ser o povo de Deus, agindo de tal forma, cada um fazendo as coisas do seu próprio jeito, da sua própria maneira, sem controle, achando que estavam ali correto. Qual a diferença que nós vemos aqui entre esses homens que se dizem de Deus para aqueles que são ímpios? Fala. Qual a diferença? Não havia rei. Não havia ali um governo, cada um fazia o que bem entendia. E olha a bagunça que virou. E não é diferente hoje, irmãos. Quantas igrejas nós vemos da mesma forma? Quantas igrejas onde Deus não está ali, Deus não reina, porque esse povo não queria que Deus reinasse sobre eles. Quantas igrejas? Temos igrejas famosíssimas aí. E a fama no meio dos pastores é que os pastores lá abusam das jovens da igreja. E está crescendo, e está cheio de gente. Tem outra grandiosa também, que as mulheres estão sendo violentadas, se não fisicamente, e elas estão sendo violentadas psicologicamente. Porque os pastores todos decidiram largar a mulher da sua mocidade e pegar uma jovem nova da igreja e se casar com ela. Isso está acontecendo no nosso meio. São também pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servir a Deus, mas vivem como ateus. Vivem segundo as suas próprias regras. Acham, segundo aquilo que eles acham que é certo. Então eles vão lá e fazem. E não podem ser questionados. Como assim? São filhos de Belial. São filhos do diabo. Muitas pessoas não têm coragem de dizer, mas eu tenho. São filhos do diabo, não são filhos de Deus. Estão ali para destruir vidas. Estão ali para matar, roubar e destruir. É disso que está falando, que Jesus fala. É dos falsos profetas. São estes homens que estão fazendo isso.
Quando não há um governo, quando não há um rei, quando não há uma liderança debaixo ali do governo do Senhor, o que nós temos é essa bagunça. Eu lembro uma vez que a Júlia foi no acampamento, um acampamento de jovens com os amigos nossos. Foi a primeira vez que ela foi sozinha. E ela contava que lá tinha assim, gente de várias igrejas e estava uma bagunça. E sempre que eu lembro disso me dói muito. E a Júlia contou que lá tinha um lago perto, né? Uma lagoa. E aproximou um rapaz de jet ski. E os jovens ficaram conversando com esse rapaz e ele querendo levar eles para passear. E as meninas não foram espertas. Mas um rapaz foi. Mesmo elas insistindo para ele não ir. O menino era alegre, tranquilo. Quando ele voltou, ele se demorou. E ele voltou, ele já era outra. Irmãos, dói o meu coração, sabe por quê? Onde estava a liderança? Onde estavam aqueles que deviam cuidar dos jovens? Os pais estavam em casa confiando neles. Confiando que eles estavam bem cuidados. E eles estavam lá soltos. Cada um fazendo o que bem queria. E o resultado foi esse. Uma vida destruída. Não sabemos. Ele não contou. Mas provavelmente fizeram alguma coisa com ele. Porque ele se transformou. Algo que poderia ter sido evitado. Mas não foi. Porque muitas vezes o ser humano é assim, ele quer fazer tudo segundo o que ele acha. E aí eu quero trazer para nós hoje. Será que nós também não estamos agindo como estas pessoas aqui, como esses que se dizem cristãos, mas vivem como ateus? Será que o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala, está seguindo um padrão? É segundo o que Deus quer ou é segundo o que eu acho que é o certo? Essa é a questão. Será que realmente, qual é a base? Como você tem vivido, meu irmão? Faça uma análise, para um pouquinho e consulte agora a sua consciência, porque Deus vai falar agora com você. Como você tem vivido? Olha para suas palavras, como Isaías, né? Um homem de lábios impuros, ele já era um profeta, é a primeira vez que ele consegue ouvir a própria voz dele e entender as misérias dele. Como você tem vivido, meu irmão? Como nós temos vivido? Será que tudo o que a gente faz, a gente tem feito porque a gente acha, segundo a nossa própria verdade, que a gente acha que aquilo é certo? Porque um ateu, ele vive assim. Sabe por que ele faz segundo o que ele acha que é certo? Porque ele acha que ele nunca vai prestar contas a ninguém. E muitas vezes nós vivemos desta mesma maneira. Falamos o que queremos, fazemos o que queremos, não nos preocupamos com nada e ainda achamos que estamos certos. Ainda achamos que estamos fazendo algo correto. Mas da onde sai a base para isso? Me fala, da onde está saindo a sua base? Como você sabe que está fazendo o que é certo? Como? Todos nós temos que prestar conta a Deus. Todos nós prestaremos contas a Deus. E esta é uma noite para a gente parar um pouco e pensar. Parar um pouco e pensar. Será que eu não tenho vivido como esse povo? Será que eu também estou seguindo a palavra de Deus? Já foi dito aqui hoje no estudo. É por meio da palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. É ela quem me diz o que é certo, o que é errado. Algumas pessoas, por exemplo, olhavam lá para Ló e achavam que ele estava certo. Ah, ele está protegendo os anjos, oferecendo as suas filhas. Aonde na Bíblia que diz isso, meu irmão? O homem tem que proteger a sua filha, tem que proteger a sua esposa. Não era entregar ela, ele tinha que dar a vida, morrer por ela. Ele não fez o que era certo. Vocês acham que os anjos não saberiam se defender? Está vendo? A teologia dele estava toda errada. Era a teologia do achismo. O que ele acha que era certo. Ele achava que estava agradando Deus fazendo daquela maneira. Mas não estava. Ele estava cometendo um pecado. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Fazemos as coisas sem pensar.
e achando que estamos fazendo o que é certo. É certo, mas segundo a nossa verdade e não a verdade de Deus. Voltando à nossa história de Ruth. Deus então, diante de todas essas atrocidades, um pouquinho do que eu trouxe aqui, desse pano de fundo da situação que estava as nações ali, principalmente o povo de Deus. E Deus então envia fome, envia um juízo sobre o seu povo. E esta família que nós vimos, pai, mãe, filhos, eles vão sair de Belém e ir para onde? Moabe. Moabe é uma cidade que começou lá com o incesto de Ló e sua filha. É o filho deles que nasceu. Moabe era um povo inimigo de Deus. Oprimiu Israel durante 18 anos, só aqui no período de Juízes. Lembram-se da guerra contra Balaque, que era um rei moabita? Ele foi instruído pelo profeta Balaão para poder conseguir vencer a guerra contra o povo de Deus. Somente se o povo pecasse, Deus se levantasse contra eles. Então ele instrui o rei a enviar mulheres moabitas para seduzir aqueles homens. E assim acontece, aqueles homens praticam imoralidade sexual com eles. E o resultado foi, Deus abateu milhares de israelitas. Mas a todo homem israelita ficou uma mensagem: você sequer se aproxima de mulheres moabitas. Lá em Moabe, a sua divindade era a principal, né? Era o deus Quemos, que exigia sacrifício de crianças. E é para lá que vai a família da nossa história. Vai para o meio deste povo. E a gente vai ver na história que depois o pai morre, fica apenas Noemi e seus filhos. Então eles se casam com 2 moabitas. E mais para frente eles também vêm a morrer. E a nossa história vai ficar apenas as mulheres. Essas mulheres que nesse período estão sendo tão massacradas. Mulheres que sozinhas não tinham condições de sobreviver e trabalhar. E ficam só as 3. Mas aí lá no verso 6, Ruth 1, verso 6, diz assim: então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha a misericórdia de Deus. Mesmo com a sua ira, com o seu juízo, Deus continua sendo misericordioso. Aprenda uma coisa, eu não vou entrar em detalhes porque vai render mais. Aqui a gente vê Noemi com uma visão de Deus, achando assim, que Deus uma hora ele está com raiva, como se ele fosse bipolar, e uma outra hora ele está feliz. Esse não é Deus. Deus, ele é justo, ele é santo, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é bondoso, mas ele é um só. A gente estuda os atributos separados só para você entender. Mas a justiça dele é amorosa e misericordiosa. O seu amor é justo, o seu amor é santo. Um não está desprendido do outro, é quem ele é. E ao mesmo tempo que nós vemos ele exercendo o juízo, porque ele é justo, a misericórdia está junto. Ele ainda está cuidando. Você vê isso no Éden. Ele amaldiçoa e ele fala, vai ter, agora você vai trabalhar, vai ser difícil, vai ter cardos e abrolhos, mas ainda tem o alimento. A mulher ainda vai poder dar à luz, vai ter dor, mas ainda vai poder dar à luz. A graça já está lá. Esse é o nosso Deus. Mas Noemi tinha essa visão aqui. Então ela fala, Deus agora então se lembrou do seu povo. Deus está visitando esse povo, mesmo que eles não queriam ele lá. E saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então ela resolve voltar para a sua terra. Agora tem comida, agora tem pão lá, então eu vou voltar. E ela vai seguindo com as suas 2 noras, e no meio do caminho ela quer despedi-las. Ela, não, fique aí, volte para os seus pais, voltem para os seus deuses, eu não tenho mais nenhum filho com que vocês possam se casar. Fiquem aí na sua terra, vão procurar um marido para vocês. E aquelas mulheres em choro, porque elas amavam a Noemi. Uma delas volta, órfã, ela volta. E ela vai. Mas Ruth, olha o que acontece. Lá no verso 15, nós vamos ver aqui uma das frases assim, mais encontradas, né, mais conhecidas, né, principalmente em casamento. Ruth 1,15. Disse, porém, Ruth,
não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte separar de ti. Muitas pessoas usam essa frase no casamento e é uma frase realmente de aliança. Mas aqui você está vendo essa frase sendo dita de uma nora para uma sogra. Esse é o contexto. Que tipo de amor é esse, irmão? O amor verdadeiro é baseado numa aliança. Eu estou contigo. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Aquela mulher tinha conhecido a Deus. Amém? Ela agora era uma mulher convertida e queria estar junto com o povo de Deus. Verso 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, que quer dizer agradável? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Noemi volta, mas ela volta toda amargurada. Ela não volta feliz. Ela está amargurada de coração com tudo que lhe aconteceu, devido aos lutos que ela sofreu. E ela está amargurada ali com Deus. Mas o último versículo diz em qual momento elas chegaram. E elas chegaram no princípio da cega da cevada. Elas chegam na hora certa, meus. Lembram-se? Mulheres não podem trabalhar, estão pobres, não têm nada. E elas chegam no momento da colheita. E Deus, em sua infinita graça, sempre deixou leis que proviam, né, para os pobres, para as viúvas. E uma das leis era que quando o agricultor ele fosse lá recolher, né, o fruto, que tudo aquilo que caísse no chão não deveria ser pego. Era para ficar, para que os pobres pudessem vir e recolher. A provisão de Deus para os pobres, para que eles tivessem sustento. E é nesse momento que eles chegam. E Ruth, então, ela fala com Noemi, eu vou para lá, eu vou para o campo. E ela diz, então vai, minha filha. E ela vai para poder trabalhar lá no campo. E ela vai e está atrás lá dos servos, e eles estão colhendo. Imagine a cena. Queria que você imaginasse essa cena. Ruth, pobrezinha, está ali em busca de algumas migalhas que caem no chão. Está lá os homens colhendo nas árvores os frutos. O que cai no chão ela tem que ficar atenta e correr e pegar. E está lá ela, cabisbaixa ali, de repente ela olha para cima. E vê um cavaleiro num cavalo branco. Ela olha para cima e vê Boaz. Toda ali, humilde, de repente, ela olha para cima. Lá no capítulo 2, verso 8. Boaz já tinha perguntado quem era aquela jovem, olha o que acontece. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha. Olha a linguagem deste homem, gente. Olha a linguagem dele. Filha minha, isso é um termo assim com ternura. Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irá após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Olha o cuidado desse homem. Olha o cuidado para com ela, que é uma estrangeira. Voltem para o nosso pano de fundo, irmãos.
Aquela era uma época que principalmente as mulheres estavam sendo muito violentadas, abusadas. Não havia respeito para com elas. E agora ela encontra ali um homem que ele protege, ele cuida. Olha ele cuidando, livrando. Eu falei para os meus servos não tocarem em você. Ele está cuidando dela. Olha a ternura. Mulher, né? Irmão, que mulher que não gosta de ser cuidada. E ele está cuidando, está protegendo ela. E aí no verso 10. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ou seja, eu não mereço o seu favor. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia ou antes não amava. Ele já ficou sabendo. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Uma delas já tinha sabia que ela estava ali por um amor pactual, pela aliança. E aí, continuando, à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Olha que coisa mais linda. Voltem lá. Ela está lá, uma pobrezinha miserável, colhendo as migalhas. Chegou Boaz. E agora, além dele falar com ela, cuidar dela, ele pega ela e coloca ela à mesa. Para se assentar junto com ele, ele serve, ele dá muita comida. E não fica aqui. Depois ele vai e fala com seus funcionários para poder tirar lá dos pacotes que já estão recolhidos e dar para ela. E ela vai levar para casa em torno ali de 13 a 22 quilos. O normal era 1 quilo. Mas ela está levando para casa o correspondente a meio a um salário, mês inteiro. Olha a graça dele para. Olha como ele está tratando ela. E Ruth, então, ela vai embora para casa e quando chega lá, ela conta tudo para sua sogra. Noemi, então, glorifica a Deus. Tem um momento que ela vai glorificar a Deus e tem uma brilhante ideia. Eu acho que era até perigosa. E ela fala assim, então, quando for à noite, se eu não me engano, deixa eu achar o versículo. Lá no verso 7. Verso 4. Ruth 3, verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirá os pés e te deitarás. E ele te dirá o que fazer. Respondeu Ruth, tudo quanto me farei. Então ela vai. E ela agora, quando chega lá no verso 7, diz assim: havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e cobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatada. Isso aqui era um pedido de casamento. Então, assim, isso aqui também não foi da noite para o dia. Tá? Passou um tempo. A gente está diminuindo aqui. Tá bom? Então, ela vai, se deita aos pés ali. Mas imagine, né? Cada dia ela está indo, ela está vendo ele, o coração cada vez mais. Mas a sua sogra falou assim, não, ele é o nosso resgatador, é o nosso parente próximo. Era a única maneira de manter agora a descendência do marido de Noemi viva, né? do esposo, do seu filho, esposo de Ruth, manter esta descendência. E Ruth se dispõe e fala assim, faço isso. E ela vai e se deita aos pés daquele homem. E aquele homem assusta e quando vê, é quem? Ruth.
Se fosse outro homem, um homem sem caráter, teria tomado outro rumo. Mas ele não. Ele diz, sim, eu sou um resgatador, mas antes de mim tem um outro resgatador. Tem uma pessoa que tem mais direito do que eu. E este homem, lá no verso 10, disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, porque fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto tu dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ela chega ali e ele, ao entender o que ela está fazendo, porque para nós às vezes pode parecer estranho, mas para eles não. Aquele pedido de casamento iria manter o nome. Esse amor pactual estaria ali permanecendo. O nome daquela família continuaria. E ele entende isso. Ao invés dela, sendo jovem, procurar qualquer um outro homem, não. Ela prefere manter este pacto, manter essa aliança. Ela entendeu ali o pacto de Deus com aquela família. E o que acontece? Ele não despede ela no meio da noite. Não fez como aquele homem lá da outra história. Ele a protege, ele a mantém lá. E de manhã ele fala, sai bem cedinho, protegendo também a reputação dela, para que ninguém te veja. Olha o cuidado deste homem para com... Era um príncipe, verdade? É um príncipe, a maneira que ele trata, o cuidado, a dignidade com que ele trata. E nós vamos ver no decorrer da história que o outro resgatador não vai querer. E aí então ele se casa com Ruth. Lá no verso 4, verso 9. Capítulo 4, verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje sois testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje. Então, irmãos, perdão, e nós vemos aqui uma linda história. Uma linda história de um jovem, de uma sogra que não tinha condições nenhuma e ela vai, trabalha, é uma mulher virtuosa. Também é outra coisa que depois você lê o livro de Ruth que você vai perceber. Mas essa mulher agora encontrou o seu príncipe. Aquele que tirou elas da miséria, que lhe deu um nome, que lhe deu amor, que lhe deu respeito, que lhe deu proteção. Ele resgata Ruth. Ele paga pelas terras do seu marido e por ela. Ele a torna a sua esposa. E como que termina Ruth? Lá no capítulo 4, verso 13. Ruth, irmãos, é uma história bonita, mas é só parte da história mais linda que eu quero dizer. Lá no Ruth 4, 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, que seja afamado em Israel o nome. Volta para casa que valeu a pena, amém? Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamará Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa mais. Uma moabita, estrangeira, um povo inimigo de Deus, é mãe do avô de... Tem certeza, claro, né, que Noemi não sabia do que iria acontecer. Todas as suas tragédias, tudo aquilo que estava acontecendo, ela não sabia do desenrolar da história. Essas mulheres não sabiam, nem Ruth mesmo.
Não sabia o que nós sabemos a partir de Mateus, porque lá em Mateus, o livro de Mateus começa, aonde termina? A partir dessa genealogia aqui, desde o início, passando por essa genealogia e chegando até onde? Jesus. Veja, uma moabita. Nosso Salvador, Jesus Cristo, veio da descendência dela. Veio da descendência dessa mulher que era gentia, inimigo de Deus, servia a outros deuses, adorava outros deuses. E Deus então a resgata. Essa história maior, irmãos, como eu disse, esta é a história maior de Deus, cujo centro é Jesus Cristo. Ele é o centro desta história. Olha o que está escrito em Efésios 1. Efésios 1, do 3 ao 10. Efésios 1, do 3 ao 10. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É nele, irmão. É ele que brilha. Quando a gente olha para nós e a gente se vê naqueles moabitas, nós somos gentios também. Nós também éramos inimigos de Deus. Nós vemos que Boaz vai retribuir a Ruth, mas ele já sabia que ela era uma convertida, ele já sabia dos seus atos bondosos, ele sabia das suas obras, mas quando Jesus nos escolheu, irmãos, nós ainda não tínhamos feito nada, foi antes da fundação do mundo, nós não fizemos nada para merecê-lo, mas mesmo assim ele nos escolheu, mesmo assim ele nos salvou, mesmo assim, Senhor, mesmo assim ele derramou desta graça sobre as nossas vidas, irmãos. Olha como faz muito mais sentido, olha como ele fica maior para você, quando você olha para a sua vida e você para e pensa, peraí, eu tenho andado segundo os meus próprios desejos, eu tenho feito aquilo que eu acho que é certo, eu tenho andado como aqueles que se diziam lá, que confessavam ser do povo de Deus, mas eu vivo como um ateu, com coisa que Deus não existisse de verdade. Eu sou idólatra também como eles. Eu sou. Pode procurar, irmão, que você vai encontrar muito mais pecado do que você pensa. Cada vez que a gente para refletir, a gente vai encontrar, mesmo nas nossas boas obras, sempre por trás vai ter alguma coisa, vai ter uma intenção pecaminosa. Procura, porque aí você vai ver o quanto esse Deus te ama, irmão. A verdade é que se a graça dele não nos sustentasse, se ele não tivesse nos salvado, nenhum de nós estaria aqui ainda. Já teríamos saído há muito tempo. Nós não estaríamos mais na presença dele. É ele que nos mantém. Essa graça que continua nos educando, que continua nos mantendo na presença dele. As meninas cantaram um louvor no chá de mulheres, que eu gosto muito, mas perdoe a minha memória, que fala assim, que se a porta tivesse aberta, eu já tinha fugido. Eu já tinha saído por ela. Subirá, eu já tinha saído por ela. E esta é verdade, meus irmãos, quem nos sustenta é Deus, é o Espírito Santo, porque depois que eu sou um com Ele, é Ele que me sustenta.
É Ele que me guarda. Este é o nosso verdadeiro Redentor. 1 Pedro 1, 18 ao 21. Para encerrar. Primeiro Pedro 1, do 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tende fés em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em... Irmãos, Jesus também nos pega, Jesus cuida de nós, Jesus nos protege. Ele é o melhor marido que você pode encontrar. Ele é o melhor. Ele é muito mais desejável. Ele nos coloca à mesa, nos põe para sentar à mesa com Ele, mas não apenas para sentar à mesa, Ele nos dá o alimento que é a si próprio. Nós nos tornamos um só com Ele. Passamos a habitar com Ele e Ele habitar conosco, ou seja, nos tornamos um só, através do Espírito Santo. É esse Jesus que pagou o nosso preço, pagou pelo nosso resgate com o seu sangue naquela cruz. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Ele é o verdadeiro resgatador. Esta é a grande história, a mais linda história contada em toda a Bíblia. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Feche os teus olhos enquanto isso e olhe para Ele. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Em todo o tempo tu és tão bom, como o fôlego que tem. eu cantarei da bondade de Deus. Fique de pé no seu Tua lugar. doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em
bondade de Deus. Agora, por um momento, vamos parar. Pode só os instrumentos, se quiserem. Aprendemos hoje na escola bíblica. Tudo que você ouve de Deus, você tem que dar uma resposta. Qual é a sua reação diante disso agora? De tudo que você ouviu. A primeira dela tem que ser arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento do tipo de vida que nós estamos levando. O que Deus nos chamou a atenção nesta noite é que cada um tem feito aquilo que acha que é certo. Qual deve ser a nossa reação diante disso agora? E eu vou te ensinar uma coisa, meu irmão. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como um espelho, que você se vê e você se afasta e logo você se esquece. Quando você ouvir Deus falando neste lugar, Ele falar ao teu coração, imediatamente se ponha a mudar. Já fala o que eu posso fazer para fazer diferente. O que eu vou fazer a partir de hoje. Porque se você deixar para amanhã, você não muda, você não faz mais nada, você já esqueceu. Então faça hoje. Fala o que eu preciso fazer hoje. Para que a minha vida deixe de ser esse caos. Para que a minha casa deixe de ser esse caos. Para que o meu trabalho deixe de ser esse caos. O que eu preciso fazer hoje? Se não dar ouvidos à palavra de Deus. Buscar nele a orientação de como eu devo fazer. Do que eu devo falar. De como eu devo viver, proceder. É nele, irmãos. Se você tem falhado nisso, é hora de pedir perdão. Se você não tem buscado de Deus a orientação para saber o que você deve fazer da sua vida, nos mínimos detalhes, se você não sabe, você está fazendo de si mesmo, é hora de pedir perdão. É hora de se humilhar. E falar, Deus, nos perdoe. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque são tantas as vezes que fazemos as coisas da nossa própria maneira. Perdoa-nos, ó Deus, porque o tempo todo nós voltamos à idolatria, assim como aquele povo de Israel. Nós voltamos à idolatria do eu, achando, Senhor, que nós sim temos as respostas, que nós temos a verdade em nós mesmos. O tempo todo a gente quer fazer as coisas segundo aquilo que a gente acha que é verdade. E deixamos de lado quem é a verdade, que é Jesus Cristo. Nos perdoa, meu Deus. Como igreja, nós clamamos o teu perdão neste momento. Ora a Ele, irmão. Se não por você, pelo outro irmão. Por todos que estão aqui, oremos como igreja. Senhor, nos perdoe. Perdoa-nos, ó Deus, porque tentamos viver da nossa própria maneira. Estamos seguindo o nosso próprio achômetro, ao invés de consultar a tua palavra. Ó Senhor, tem de misericórdia de nós. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Espírito Santo. Perdoa-nos a nossa idolatria. Perdoa-nos nesta noite, ó Tu, ó Deus. Quebranta os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo teu caminho, Senhor. Mostra a nós aquilo que está oculto no nosso coração. Aquilo que não conseguimos ver, Senhor. Porque muitas vezes passamos por esses momentos, assim como aconteceu com Davi. Ficamos anos ali num pecado oculto e nem percebemos. Fala conosco nesta noite, Senhor. Traga um verdadeiro arrependimento ao nosso coração. E transforma as nossas vidas, Senhor. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para te perdoar. Porque nós estamos aqui não fiados na nossa justiça, mas na dele, do nosso resgatador, do nosso Senhor Jesus. É por isso que você hoje é justo. Porque os seus pecados já foram perdoados.
Todos eles já foram perdoados. E quando o Pai olha para você, Ele vê o seu filho perfeito. É por isso que nós podemos estar na presença dEle sendo ainda pecadores, irmão. Mas isso não nos faz deixar de pecar ainda, porque esse corpo ainda não foi redimido. Isso não faz com que não venhamos entristecer o Espírito. Então clame agora, Senhor, fala comigo, mostra-me e perdoa-me. E perdoados, irmãos, perdoados pelo sangue de Jesus, nós podemos cantar, sim, agora nós podemos cantar. Cantar com todo o nosso fôlego e o nosso coração, porque reconhecemos o seu amor sobre nós que não merecemos. Aleluia.